Em Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gostaria também que você abrisse agora em João. Nesse capítulo, Jesus estava tendo um debate com alguns homens maus. E daí Jesus, no capítulo 8, o versículo 44, ele diz assim para esses homens: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus. Então, baseado nesses dois versículos, eu quero dizer para vocês, então, primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo é um mentiroso. E muitas vezes ele disse que você não é nada. E todas aquelas palavras que você muitas vezes ouviu desde criança eram mentiras da parte do demônio mesmo. Vai falar, mas falou através da boca da sua mãe, do seu pai, dos seus parentes, das pessoas que te amavam. Então a palavra de Deus diz que você é imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus por isso, você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Eu tive problema assim de ter o dente torto. Então as pessoas pegavam no pé assim, dente torto. Então assim, tem gente que tem a orelha grande, então as pessoas pegam, né, no pé, seu orelhudo, né? E por aí vai, e vai falando palavras só de maldição para as pessoas, né? Banguela, baixinho, outras palavras que tinham assim, Zé Ninguém, não presta para nada, atentado, fala muito, né? Esse menino é atentado, é danado. Esse menino, essa menina é danado. Danado, gente, é condenado ao inferno, de danação, de sofrer dano. Então é uma palavra de maldição. Quando você fala, quando você ouve isso, a pessoa está dizendo assim para você que você está indo para o inferno, porque você é danado. Ou pior, né? Que quando a pessoa realmente não tem Deus, ela fala assim, desgraçado, que é exatamente longe da graça de Deus. Então quem é longe da graça de Deus está condenado ao inferno. Então todas essas palavras assim, são de condenação, são de destruição. E muitas vezes a gente ouve desde muito antes de entender o que quer dizer tudo isso. Antes de entender, você já está ouvindo isso, já está sendo profetizado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então é por isso que nós precisamos ter a alma curada. Então assim, olha, já ouvi falar de maligno também, maligno quer dizer maligno. Esse menino é maligna. Eu via isso também. Quer dizer assim, é maligno. Essa palavra quer dizer assim, essa pessoa é maligna. Imagina você falar do seu filho isso, que seu filho é maligno. É assim, de cachorro, cadela. Então, a gente ouve muitas pessoas, às vezes, usando tudo isso. E comparações também. Não, você é igual ao seu pai. Você é igual à sua mãe. E muitas vezes é para depreciar e ainda causar ainda uma ruptura junto à pessoa que está sendo falada. Então, quando a criança ouve isso, entende o quê? Que o pai, por exemplo, não vale nada e que ela também não vale nada. Então, consegue depreciar duas pessoas ao mesmo tempo com essa frase. Então, a gente vai ouvindo tudo isso aí. Então, assim, sujo, porco, sem juízo. Você não tem juízo. Quer dizer, é louco. É pessoa que não tem juízo. Então, são palavras terríveis que a gente vai absorvendo. Mas, glória a Deus, tudo isso é mentira. Glória a Deus. Tudo isso é mentira. E é por isso que agora nós vamos quebrar essas palavras na sua vida. Hoje você vai sair daqui sabendo quem você é. Porque você não é gordo, você não é feio, você não é burro. Deus não criou ninguém dessa maneira. Deus não criou ninguém. Então, a gente teve outra pregação que falava sobre isso. Quando você internaliza essa palavra, o que acontece? Você acaba se tornando aquilo que você ouviu. Então, o exemplo que eu dei, então assim, quando você se acha feio, então você já não se arruma. Por quê? Eu sou feio mesmo. Se você se acha gordo, você fala assim, vou fazer regime para quê? Vou engordar mesmo? Então, eu sou pobre mesmo, vou economizar para quê? Então, você acaba internalizando tudo aquilo e você vai vivendo conforme aquela palavra, por mais que você não queira. Então, isso é mentira. E a arma do diabo é exatamente essa. Como a gente leu, ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele está falando daquilo que é próprio dele. Ele criou a mentira.
que é a distorção da verdade, né? Porque não pode ser nem dizer que é criação, né? Que é a distorção da verdade. Qual que é o tipo de ataque que ele tem? Ele só pode fazer o quê com você? Mentir para você. E quando você acredita, você se torna automaticamente aquilo que você acreditou. Então, existem dois tipos de ataque que o diabo faz na nossa vida. E o primeiro é exatamente esse: a depreciação da sua autoimagem. Quando você tem a autoimagem destruída, aí você vai pecar. Certamente você vai pecar. Então imagina, uma moça bonita, e ela ouviu desde criança que ela é feia. Quando chega um vagabundo e fala para ela que ela é bonita, ela se entrega e ela faz tudo que o cara quer. Aí o cara vai, logicamente, jogar ela fora depois. Aí vai vir um outro vagabundo e vai fazer a mesma coisa. E vai ver num ciclo só se rebentando a vida inteira. Por quê? Porque recebeu uma palavra de que era feia desde criança. E pobre, e tantas outras. Então assim, a pessoa internaliza aquilo e vai fazer qualquer coisa para tentar tirar isso da vida dela. Mesmo que seja pecar, matar, roubar, ela vai fazer tudo para sair dessa palavra. E pecando a gente não consegue sair. E a gente fica num ciclo vicioso e as pessoas se matam por ter uma autoimagem destruída de si mesmo. Então, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. O outro tipo de ataque é exatamente o contrário. O diabo te exalta. Não, você é o cara, você é a mina. Você é mais inteligente que todo mundo. Você é melhor que todo mundo. Aí seu ego vai lá em cima, aí depois ele vem te dar rasteira e você vai para o chão. Você se torna um entojo e ninguém aguenta ficar perto de você. Acho que você já conheceu uma pessoa orgulhosa, mas o que é isso? É quando o diabo vem e fala: não, você é bom nisso. Não, só você que dá conta disso. Também é um ataque do diabo. Para quê? Para distorcer a autoimagem da pessoa. Então, em algumas áreas eu tenho certeza que você é bom. E de repente você se acha muito por causa dessa área. E isso é perigoso também. Então tem exatamente os dois lados da moeda. Porque quando ele vê que ele não consegue derrubar a sua autoestima, aí ele te exalta em alguma área. Provavelmente existe alguma área em que ele trabalha dessa maneira. Então quando ele não consegue destruir, tipo, dizendo que você é feio, você não acreditou que você é feio? Então vou falar: não, você é o cara, então pode ir lá, pega todas, vai lá e faz. Por quê? Porque ele vai fazer você pecar. Ele vai te induzir ao erro. Então, mas usando o quê? A mentira. Então, ele só tem essa arma. Então, para quê? Para que você pense ou pior ou muito melhor de você. Mas Deus quer que nós tenhamos equilíbrio. Romanos 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o que você deve pensar de você? Você deve pensar aquilo que convém. Não pense além do que convém, mas não pense menos. Não pense menos. Não pense menos de você. Então você tem que saber quem você é. E quando você começar a descobrir quem você é, você vai incomodar as pessoas à sua volta. Você vai começar a incomodar, porque as pessoas querem que você seja nada. As pessoas não aceitam que você seja alguma coisa. E quando você começa a ser quem Deus quer que você seja, as pessoas vão falar: você está se achando, hein? Aí você vai dizer: eu não estou me achando, não, tenho certeza. Tenho certeza de quem eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Glória a Deus. O diabo vem com esse ataque, e daí você internaliza essa palavra. Essa palavra vai ficar dentro de você, você querendo ou não, porque a palavra tem poder. Então a repetição dessa mesma palavra na sua vida, ela tem um poder significativo. Tanto que aqui na igreja a gente ensina exatamente você falar exatamente a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus te leva à vitória. Mas a palavra de derrota também te leva à derrota. Então aquilo que você confessa. Então olha só, você internalizou. O que vai acontecer com você? Você vai repetir a mesma palavra para as outras pessoas. Você vai chamar as pessoas à sua volta da mesma coisa de que te chamaram. Por quê? Porque tem um ditado que diz assim que o macaco senta no rabo para apontar o rabo dos outros. Então você não quer que as pessoas vejam que tem essa palavra de maldição na sua vida. Então assim, você não quer que as pessoas... Você acha que você é burro, por exemplo. Aí você não quer que ninguém perceba que você é burro. Aí quando você encontra alguém que errou alguma coisa, você fala: você é um burro. Porque todo mundo vai apontar e você vai tentar tirar isso da sua vida. Pecando. Não interessa quem seja atingido. Porque o ser humano é egoísta. O ser humano sem Deus, ele vai tentar se curar, mas ele não vai conseguir. Então o que ele vai acontecer? Ele vai machucar mais e mais pessoas. Aí, qual que é a outra coisa? Essa palavra dentro de você, ela vira um gatilho. Tem uma palavra dentro de você muitas vezes, que quando a pessoa fala essa palavra, você se transforma.
Uma das palavras que me deixava assim, que eu poderia dizer assim, que eu ficava endemoniado quando eu via, era se me chamasse de moleque. Se você me chamasse de moleque, aí você ia ver o cão virado nos 70, porque eu, desse tamanhozinho aqui, eu ficava endemoniado, eu poderia dizer isso, ficava endemoniado. Eu não aceitava que me chamasse de moleque. Se me chamasse de moleque, eu ficava endemoniado, eu poderia dizer isso. Eu não queria saber se eu ia matar, se eu ia morrer, eu ficava fora de mim, simplesmente. E tem uma palavra, e geralmente a mulher e o marido sabem qual que é a palavra do outro, é por isso que no casamento tem tanto problema, porque o convívio faz com que a pessoa descubra. E daí a pessoa vai usar exatamente numa hora de um calor ali, vai falar exatamente aquela palavra, que é exatamente o gatilho que faz você sair fora de si. E aí é onde o diabo entra e acaba com a sua vida, e acaba com a vida das pessoas à volta. Então, eu não sei, mas, por exemplo, eu estou dizendo uma minha, mas tem várias, tipo, geralmente as mulheres talvez assim, vagabunda, se falar assim, você não vale nada, alguma coisa assim, a mulher fica louca. Então, cada um tem uma palavra. Eu não sei qual que é a sua, mas Deus quer tratar essa palavra na sua vida para que você tenha equilíbrio, para que você não pense nem mais nem menos de você. E daí hoje, quando eu ouço isso, eu dou risada. Por quê? Foi curado isso na minha vida. Foi curado. Outra palavra que eu não poderia ouvir era assim, eu duvido, você não consegue. Então, eu, por exemplo, já entrei em muita discussão à toa por causa disso. De pessoa falar assim, você não consegue. E eu fazer várias coisas loucura, à toa, a troco de nada, por causa dessa palavra, porque essa palavra me incomodava, de alguma maneira. Então, existe uma palavra em você, muitas vezes, que ela faz você explodir. Então, de repente, no meio de uma discussão lá, geralmente dentro de casa, principalmente acontece isso, você está discutindo e a pessoa fala essa palavra. Às vezes a pessoa nem sabe que isso é um gatilho na sua vida. A pessoa nem sabe. Mas na hora da discussão ela fala e aí se transtorna completamente. Então, a palavra, por exemplo, da vida do meu irmão é vagabundo. Se você chamar de vagabundo, ele sobe na parede, ele fica louco. Então, cada um tem uma palavra. Por quê? Porque foi o que foi gerado, plantado dentro de você, que é para gerar morte. Para quando você ouvir, você explodir. Geralmente a pessoa fica cega. E de repente o Espírito Santo agora está te lembrando qual que é a palavra que faz você ouvir, que você fica transtornado. É lógico que tem aquela palavra também que te deixa mais tão depressivo quando você ouve, que você não quer viver, você não quer discutir mais, você quer morrer. Então existe essa palavra também. Então muitas vezes o diabo plantou essa semente desde quando você estava no ventre da sua mãe. Muitas vezes quando você nem entendia o que queria dizer, já era falado isso. Já era falado de você. O pai ainda não tinha uma condição financeira e engravidou a sua mãe, e daí as pessoas falavam do seu pai. Falavam, esse filho não vai valer nada, o pai vai ser igual ao pai. Então assim, você recebeu muitas vezes essa palavra. E daí você vive lutando para sair dela. Mas na sua força você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Por mais que você seja bem sucedido, você vai perceber que essa palavra continua sendo um gatilho na sua vida. Então, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. A baixa autoestima, o que ela faz? Ela faz você fazer tudo por causa de um elogio. Então, quando você não é bom em nada, que você falar a nossa vida inteira para você, você é um burro, você não consegue nada, você é um lerdo, mas você não vale nada, você não presta. Aí você consegue fazer uma coisa errada direito. Se é que existe isso, né? Eu estou querendo dizer assim, de repente você faz um pecado que ninguém consegue fazer na sua roda de amigos. Aí todo mundo fala, olha, que cara louco, que menina louca, ela consegue. Aí você começa a se especializar em pecar naquela área que é para receber um elogio. Mas por quê? Porque a sua autoestima está baixa, está destruída. Então, quantos loucos a gente não vê pulando de prédio, fazendo loucuras. Agora tem o desafio do fogo lá, de se tacar fogo. Era o do gelo lá, né, de tacar água gelada no corpo esses dias aí. Agora é o do fogo. Para que isso? Aí teve uma onda, acho que na época do Orkut lá, que a pessoa tinha que tirar uma foto deitada assim no parapeito do prédio. Quantos não caíram do prédio por causa daquela foto lá? Então assim, para quê? Para os amigos olhar e falar, você conseguiu, você é o cara. Só que assim, arriscando a própria vida. Então por quê? Porque a autoestima baixa. Autoestima baixa. Então, para gerar morte. Então, isso vai ser curado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que você deve fazer aqui, agora, nesse exato momento, é admitir que existe essa ferida na sua vida.
que de repente o seu pai, a sua mãe ou um parente seu criou isso em você. Então você deve admitir. Se tem, né? Lógico. Você deve dizer agora: Deus, cura-me, cura essa ferida, cura, porque é uma ferida aberta. Por mais que o tempo passe, por mais que você não veja a pessoa, essa ferida continua aí. E tem uma mentira no mundo que diz que o tempo cura. Mentira, é mentira. O tempo não cura, o tempo esconde. Porque quando você se encontra com a pessoa depois de 10 anos que aconteceu tudo aquilo, a ferida abre de uma maneira que você não sabe nem como reagir na frente da pessoa. Se você não sabe como reagir na frente da pessoa, por quê? Porque você está curado. Você não está curado. Então você pode ver que quando você discutiu com uma pessoa, daí faz 10 anos que você não vê. Se tivesse curado, se o tempo tivesse curado, quando você encontrasse com ela, é como se não tivesse acontecido nada. Mas tem pessoas que ficam transtornadas, tem que fugir do local que a pessoa está, vira a cara, não conversa mais. Então, é o quê? O tempo não cura. Então você deve admitir: eu preciso de cura. E Deus está aqui para te curar. Glória a Deus. Essa cura exige confronto também. Para você ser curado, então você não vai ser curado na sua casa. Nenhuma enfermidade é curada em casa assim. A gente, o que tem que fazer? Tem que ir no médico. E é o que você está fazendo aqui. Então, na sua casa lá, você não quer saber nem o que você tinha. Agora que você está tendo um diagnóstico, agora você começa a receber o remédio, a medicação, o tratamento. E esse tratamento às vezes é dolorido. Por quê? Porque agora você também tem que perdoar essas pessoas. Quantas pessoas aqui de repente não conversam com o pai ou com a mãe há tantos anos, por causa de uma briga? Com os irmãos, muitas vezes. Às vezes um tio, alguém. Então quantas pessoas não são assim, que tem essa ferida? E eu aqui, nessa igreja, nesse tempo que eu estou aqui, a gente viu muitas pessoas assim que, quando a gente ia orar por elas, elas não conseguiam ser curadas. Por quê? Porque ela não queria liberar perdão. Ela não conseguia nem falar o nome da pessoa que tinha ferido ela. Fala o nome dessa pessoa. Não saía, de tão machucado que estava. Às vezes a pessoa fica tão machucada que ela não consegue nem ouvir o nome. Não consegue nem ouvir o nome da pessoa mais. Então, imagina que a pessoa que te machucou chamasse João. Aí vem aqui e fala: meu nome é João. Você já... esse cara eu acho que não presta. Ferida. Ferida. Então, por quê? Porque um João te feriu, você acha que nenhum João presta. Isso é ferida. É ferida. Isso não tem nada a ver. Cada pessoa é uma pessoa. De repente foi uma coincidência de 2 João fazer alguma coisa contra você, mas é coincidência. Então isso é uma ferida. Tem gente que não consegue ouvir a letra, gente. Vai piorando. Fala assim: você vai fazer o quê? Vai acabar com o alfabeto agora? Por causa dessa pessoa? Então é uma ferida. Então Deus vai curar em nome de Jesus. Essa mágoa, muitas vezes, ela então se transforma em ira. E essa ira em ódio. E o ódio gera morte. Então quantas pessoas por causa disso não cometeram assassinato mesmo? E então a gente fica se perguntando assim: como que o filho mata o pai? É desse jeito. Mas o pai... Porque ninguém vê as palavras, gente. Ninguém vê as palavras. As pessoas muitas vezes colocam na ponta do lápis ali: era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa que trazia o pão para dentro de casa. Só que quando vai dentro de casa, a pessoa só tem palavras de maldição. Então, o que acontece? O filho acaba matando o pai e a mãe. Por quê? Por causa disso. Então parece que a pessoa era boa, só que uma palavra de maldição que você lançou, ela vai dar fruto. E muitas vezes o fruto é a morte mesmo, morte física mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Aquele cantor Chorão, né? Um cara bem sucedido, tinha de tudo, e aparentemente morreu de overdose. Praticamente um suicídio. Então quer dizer o quê? Sucesso, gente, dinheiro não cura. De repente te chamaram de pobre, aí você está fazendo de tudo para ganhar dinheiro. Você está vendendo a alma para o diabo, entre aspas, para ganhar dinheiro. Está deixando seu couro na fábrica para ganhar dinheiro. Porque te lançaram a palavra que você é pobre, que você não ia conseguir. Só que isso não vai curar você. Você não vai te curar. Não vai te curar. Então, por quê? Olha só, você vai ver exemplo. Olha, agora teve aquele ator agora também americano, Robin Williams, né? Cara famoso. Famoso de tudo, tinha de tudo. Também aparentemente se matou por causa da depressão. Então o sucesso, o dinheiro não traz cura. São mentiras. O diabo,
ele faz essa armadilha para você. Ele joga as palavras de maldição, aí diz assim, ó, é por aqui que você cura. Mas não cura. Não cura. Vai estar lá escondidinho. E no momento certo, ele vai acionar o gatilho. E daí a pessoa entra em depressão. Ou então faz alguma coisa. Ou é ódio, ou é depressão. E aí a pessoa se mata, mata as pessoas. Por quê? Por causa de uma palavra muitas vezes que foi falada desde quando era criança. Então, saiba novamente, tudo isso que foi falado de você é mentira. Deus não criou nenhum ser humano burro, nem feio. Nada desse tipo, gente. Nada. Você é completamente capaz de fazer aquilo que você nasceu para fazer. Então, é lógico que as nossas habilidades são diferentes. Então, você tem que saber, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, você é diferente do seu irmão. Então, não existe comparação. Um é bom em exatas, o outro é bom em humanas. Então, não tem que ser igual mesmo. Não tem que ser. Você não tem que se comparar às outras pessoas. Você tem que descobrir quem você é. E daí, Deus restaurar a sua autoimagem. Para você viver nessa terra sabendo quem você é. Porque só assim você vai ser feliz. Só assim, quando você souber quem você é. Por que você está aqui ainda? Por que Deus não deixou você morrer? Por que Ele não deixou o diabo te levar para o inferno ainda? Por que você ainda está respirando? Então, você tem alguma coisa para fazer nessa terra. Então, Deus está te mantendo vivo para quê? Então, você tem que descobrir isso. Para que você possa viver. E quando você começa a descobrir quem é Deus, você começa a descobrir quem é você. E vice-versa. Quando você começa a descobrir quem é você, você começa a ver quem é Deus na sua vida. Porque só quando você admite tudo isso, que você é uma pessoa machucada, ferida, que você vai poder descobrir que Deus cura. Enquanto você não admitir, você não vai descobrir o Deus que cura. Enquanto você não admitir, eu preciso de restauração financeira, você não vai descobrir o Deus que prove todas as coisas. E assim por diante. Então você tem que assumir que você tem um problema, algo para ser curado. E aí sim Deus vai se manifestar na sua vida. Então, por isso que eu disse. Então, aí, eu não vou dizer para você falar em alta voz qual que é o seu problema, mas fala para Deus. Fala para Deus agora. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento e falasse para Deus. Qual que é o seu problema? Não precisa que ninguém ouça. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Qual que é a palavra que tem feito você triste? Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos, ó Deus, essas palavras, ó Deus, de maldição que foram lançadas, ó Deus, sobre a nossa vida. Ó Senhor, palavras que nos feriram, Senhor, que deixaram cicatrizes, ó Pai, que não são visíveis, ó Deus, cicatrizes no nosso coração, Senhor, na nossa mente. Muitas cicatrizes, ó Pai, que nós encobrimos, ó Deus, pela nossa consciência, mas no nosso subconsciente ainda existe. E quando nós ouvimos essas palavras, quando nós passamos por certas situações que nos lembram aquela situação que gerou aquela ferida, nós ficamos transtornados, nós não temos mais paz. Ah, Senhor, mas nós queremos que o Senhor é Deus, que não há outro além de Ti, Senhor. Que o Senhor é o Deus que cura, o Jeová Rafá. Senhor, vem nos curar, Senhor, de todas essas palavras de maldição, porque nós cremos que nós somos Teus filhos, que nós nascemos para vencer, somos mais que vencedores, somos novas criaturas. As palavras de maldição são quebradas agora em nome de Jesus. Eu declaro liberdade em nome de Jesus. Liberdade, 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 liberdade em nome de Jesus. Senhor, vem curar, Senhor, a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Toda palavra de maldição proferida, que venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Que venha haver equilíbrio, Senhor, daquilo que as pessoas são, em nome de Jesus, ó Pai. Que cada um aqui venha saber quem é em Ti, Senhor. Que não seja rebaixado, também que não seja exaltado, Senhor, além daquilo que é merecido, Senhor, além daquilo que é necessário, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha curar tudo isso na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Aleluias. Agora nós precisamos lembrar quem que foi que nos feriu e liberar perdão. Esse perdão muitas vezes vai ser difícil. Muitas pessoas, né, nesse momento, muitas vezes não conseguem nem falar. Eu sei como é. Mas você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós apresentamos, ó Pai, essa pessoa que nos feriu, Senhor.
Essa pessoa, Deus, que falou essa palavra, que teve essa atitude, Deus, que nos marcou, Senhor, desde da infância, Senhor. Ou, Senhor, quando nós éramos adolescentes, ó Pai. Ah, Deus, que nós temos vivido, Senhor, com esse trauma, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Oh, Deus, em cada situação, Senhor, parece que aquela pessoa vem na nossa mente, ó Deus, e nós mordemos os lábios, ó Pai. Ah, Senhor, de raiva. Às vezes vem o choro, Senhor. Nós engolimos, ó Pai, a garganta fica travada. Ah, Deus, mas nós liberamos perdão, Senhor, para essas vidas. Oh, Senhor, nós liberamos perdão, Senhor, nós liberamos perdão. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós não vamos cobrar essa dívida dessa pessoa, Senhor. É o Senhor quem vai cobrar, ó Deus. Ah, Senhor, nós liberamos perdão. Essa pessoa não nos deve mais nada. Quando encontrarmos com essa pessoa, Senhor, seremos educados, ó Deus. Não quer dizer que tenhamos que gostar dessa pessoa, Senhor, mas seremos educados com ela. Deus, em nome de Jesus, essa ferida não vai abrir de novo quando encontrarmos com essas pessoas. Quando falarmos com essas pessoas, essa ferida não vai abrir mais, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar a sabedoria, vai nos dar a verdadeira cura, Senhor, vai nos dar a verdadeira paz quando encontrarmos com essas pessoas. Ah, Senhor, e se nós também temos que pedir perdão, Senhor, se nós é que causamos essas palavras, Senhor, nos perdoa também, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que pessoas feridas acabam ferindo outras pessoas, Deus. Senhor, nos perdoa, Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, nos cura, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluias, amém. Eu gostaria de ler ainda Hebreus, então 12, 15, eu vou ler a parte B, ó. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então muitas vezes essa palavra criou uma raiz de amargura. Tem algo enraizado em você, e é amargo, e você se torna uma pessoa amarga. Só que essa amargura passa para os seus filhos, passa para o seu marido, para a sua esposa, passa para os seus parentes, passa para os seus amigos. Por quê? Porque ela contamina. Então não deve haver essa raiz de amargura. Então nós vamos orar então agora ainda arrancando essa raiz de amargura de dentro do seu coração, de dentro da sua mente. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós arrancamos agora no nome de Jesus toda a raiz de amargura, Deus, toda a raiz de amargura, tudo aquilo que poderia contaminar o nosso coração, tudo aquilo que poderia contaminar as pessoas à nossa volta agora, Deus, em nome de Jesus, toda semente plantada pelo diabo nós arrancamos agora, Senhor. Deus, no lugar, ó Deus, planta a semente boa, que é a Tua palavra de vida, em nome de Jesus, ó Deus, e essa raiz de amargura não vai mais dar frutos, não vai mais contaminar ninguém, principalmente nós mesmos. Não seremos mais contaminados por essa raiz de amargura, não seremos mais pessoas amargas. Em nome de Jesus, eu declaro isso na vida da igreja, em nome de Jesus, pessoas alegres, pessoas cheias da Tua paz, Deus, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus.